amigos e telespectadores do programa Gestão e Negócios da TV Gazeta da Jurema. Estamos aqui na alegria de realizarmos o nosso segundo programa e diretamente do CRA, Conselho Regional de Administração do Estado do Ceará, onde teremos a alegria e o prazer de conversar com o amigo e administrador Josué Barreto, superintendente do Conselho Regional de Administração, onde falaremos bastante sobre gestão e outros negócios. Josué, seja bem-vindo, grande prazer recebê-lo. É um prazer nosso recebê-lo aqui. Perfeito. Josué, para iniciarmos a nossa conversa, eu te pergunto qual é o papel do CRA, o que o CRA faz na sociedade, regula a profissão do administrador, qual é o papel do CRA e como ele tem colaborado para o sucesso da gestão do Estado do Ceará. Bom, o Conselho Regional é uma autarquia federal criada por lei, a Lei 7.469 de 1965. O seu papel principal é fiscalizar o exercício profissional. Tá? E para isso a gente tem toda essa estrutura onde executamos fiscalização junto às comissões de licitação, concursos públicos, enfim. Tem toda uma gama de serviços que fazemos para garantir a execução da lei, né? Garantir que a lei seja cumprida, a 4769, a lei do administrador, para garantir que ela seja cumprida na sua essência, que é termos dentro das instituições profissionais de administração executando as suas atividades, né, que são inerentes à sua profissão, que estão formados para isso. Então vocês também, José, regulam o exercício da profissão do administrador? Sim, regulamos. Consequentemente, vocês devem ter muita atuação e muito contato com as instituições de ensino superior, as faculdades, universidades, centros universitários. E como é que está, na sua visão e na visão dos demais que compõem o Conselho, a preparação do administrador para o mercado? A questão de prática, que é aquilo que você vivencia no dia a dia das organizações, e a teoria. A teoria está realmente em consonância com o que o mercado está vivendo, na visão do Conselho? Existe uma máxima aí no mercado, e que é uma máxima que no meu olhar é uma máxima, uma deturpação, né? Dizer que teoria é diferente de prática. Não vejo sentido algum em uma pessoa cursar uma faculdade, por exemplo, passar 4 anos dentro de uma faculdade, imaginando que quando ela for aplicar os conhecimentos vai ser tudo diferente, não tem sentido, né? Então, na verdade, a formação do conhecimento administrativo ela se dá por meio da teoria com a prática, junto dessa construção com a teoria e a prática que se constrói, na verdade, o conhecimento administrativo, né? Nesse contexto, o que a gente vê nas instituições de ensino, não ensinando, na verdade, ou não trabalhando com práticas mais modernas, com uma coisa, às vezes é meio que descolado da realidade do mercado. As instituições de ensino precisam então se reinventar, Josué? Sim, eu vejo as matrizes curriculares ainda muito da época que, quando eu me formei, há 25 anos atrás. Eu acredito que a gente precisa trabalhar muito questões de inovação, questões de empreendedorismo. Os cursos de administração eles precisam ter uma nova cara, uma cara mais colada com o que o mercado está exigindo. As profissões vêm mudando, muito provavelmente o que essa turma que está hoje cursando a faculdade, que está se formando em profissões, daqui a 20, 30 anos, essas profissões nem existam mais. O mundo está nesse processo agora de criar novas profissões, nós temos novas situações no mercado que vão gerar novas profissões mesmo. Então, provavelmente quando a gente for se aposentar, já tem um outro tipo de profissões, tá? Então, a gente precisa, as instituições de ensino, elas precisam ter esse olhar mais colado no mercado. Formar profissionais que realmente estejam conectados com o que o mercado está exigindo. Precisa ter um novo modelo mental dos professores, inclusive, né, dos coordenadores de curso. É inadmissível, por exemplo, um coordenador de um curso não ser formado naquele
que existem ainda muitos. Um coordenador do curso de administração que não é formado em administração. Um administrador por formação. Então, qual o critério, qual a referência que ele vai ter para discutir e montar, né, ou analisar o que o mercado da sua região está demandando, para montar uma matriz curricular e discutir assuntos da área. Se nem formado ele é autodidata no assunto. Né? Então a gente precisa ter esses olhares diferenciados do mercado ao qual a gente está colocando, no qual a gente está colocando as pessoas, né? Tá trabalhando para isso. E, enfim, eu acredito que as instituições de ensino precisam passar por essa renovação nas suas matrizes curriculares. Josué, além de atuar como superintendente do Conselho, você também é professor no nível universitário, executivo e também avaliador do MEC, do Ministério da Educação. Então você visita e já visitou várias faculdades, universidades, instituições de ensino superior no Brasil todo. Na tua visão, por que tem ainda essa coisa descolada? O aluno que sai, Josué, não está devidamente preparado para a realidade dos desafios do mercado. Por que ainda tem essa coisa descolada em universidades tão antigas do Brasil, você tem alguns casos, e tantas universidades, tantas instituições de ensino superior espalhadas, por que ainda a coisa está descolada? Por que não está mais próximo o que nós vemos em sala de aula do que nós vamos enfrentar no mercado? Acredito que tenham inúmeras razões, cada região tem a sua característica, cada região teria os seus porquês, né, vamos dizer assim. Mas, de um modo geral, os profissionais que trabalham nas IES, nas instituições de ensino superior, os professores das instituições, eles procuram formatar o seu curso com o seu modelo mental. Ou seja, ele formata a matriz curricular, formata as suas disciplinas, num modelo ainda como ele presenciou, como ele viveu isso. E, na verdade, se precisa quebrar esse paradigma. Eu entender que, para eu formatar um curso, eu não posso olhar com o meu olhar simplesmente, eu tenho que ter um olhar do mercado, identificar o que é que o mercado está pedindo, que tipo de profissional eu vou colocar nesse mercado, que ele realmente seja um agente de mudança. O que é necessário? Eu não tenho como responder isso de uma forma geral, porque depende de cada região. Os cursos não podem ser tratados como o mesmo curso aqui no Ceará, no mesmo curso em São Paulo. São realidades diferentes, são necessidades de mercado diferentes, são características do profissional, demandadas do profissional diferente. Então não posso imaginar que eu tenha um mesmo curso, um mesmo formato daqui, formato em outra região. Se nós formos olhar aqui dentro do estado do Ceará, se nós olharmos as demandas da região do Cariri ou da região lá de Sobral e os municípios próximos, a região sul do estado, a gente vai notar que são características diferentes, entre o Cariri, entre a capital e a região de Sobral. Estou dando um exemplo. Imagina isso dentro do mesmo estado, né? Dentro do Se estado, você vai para outra região do Brasil... Aí é que a coisa é diferente. Tá? Então, na verdade, todo projeto de curso ele deve estar alinhado com o seu mercado. Por isso é que é demandado ser feito pesquisas para entender o perfil desse aluno, desse profissional que eu vou estar colocando no mercado. Qual é o perfil que a minha região existe? Só entendendo o perfil que a sociedade está exigindo é que eu tenho condição de montar uma matriz curricular que seja adequada. O que acontece muitas vezes é que as pessoas vêm com o mesmo modelo mental. Então eu trago o mesmo modelo da época que eu fiz a faculdade, trago para dentro do curso. Não, dá certo. Se deu certo comigo, vai dar certo com outra pessoa. E a gente vai alterando muito pouco. Falta muito isso, e eu vejo isso ter circulado bastante pelo Brasil afora, e é muito parecido uma coisa com a outra. Ainda temos muito a avançar nisso. Muito. Eu vejo, quando a gente tem um olhar para fora do Brasil, a gente já vê coisas maravilhosas sendo tratadas.
né? Nós temos, porque o ensino, se a gente olhar bem, esse ensino por disciplina, sem conexão de uma disciplina com a outra, eu ensino matemática financeira, tu ensina gestão financeira, mas é lá na frente, então a gente não tem essas conexões. Essa coisa da disciplina ela é complicada, né? É um modelo muito cartesiano. Sim. Tá? Não é um modelo complexo, não é um modelo como é na vida real. Então você aprende de uma forma dentro da faculdade, quando você vai para o mundo real se depara com uma outra ordem de coisas, né? E isso é que complica muitas vezes o que levam as pessoas a dizer que a teoria é diferente da prática. Não tem sentido. Realmente. Né? José, nós tivemos a oportunidade de visitar instituições de ensino superior fora do Brasil e nós notamos uma diferença enorme, uma diferença abissal. Eles estão anos-luz à nossa frente. As duas que eu visitei, por exemplo, você visualiza empresas com espaços físicos, com salas dentro das universidades para interagir e formatar o conteúdo. No Brasil você tem muito aquela história de que a academia e o empresariado não se dão, não conversam, não sentam. O acadêmico diz, esse empresário aí não conhece a ciência, não conhece os modelos e tal. E o empresário diz, esse acadêmico aí passou na universidade nunca sentou numa cadeira para tomar uma decisão. Como é que você enxerga esse ranço? Ele acaba realmente prejudicando? Tem sido feito alguma coisa para tentar aproximar esses dois entes tão importantes, a academia e o empresariado? Sim, sim. A gente vê em alguns cursos, né, que a gente tem visitou assim, algumas experiências muito exitosas com esse assunto, né? Esse ranço, na realidade, que eu não diria nem que é um ranço, mas é muito um reflexo exatamente do que a gente estava conversando, desse distanciamento. No momento que você consegue trazer a comunidade, o empresariado para dentro da faculdade e vice-versa, você começa a ter um alinhamento melhor. Nesse alinhamento, há um melhor aproveitamento dos profissionais que saem da faculdade, né? Há um crescimento do curso. Os cursos que têm essa inserção, que conseguem trazer o empresariado para dentro e vice-versa, é uma via de mão dupla. Quando você consegue juntar essas coisas, você tem um belíssimo de um curso, né? E é um curso que realmente as pessoas procuram, é um curso que ele mostra muita qualidade e representatividade para qualquer faculdade, né? A faculdade que consegue enxergar que essa inserção ela pode ser um grande diferencial para ela, é fantástico, porque realmente passa a ser enxergada, passa a ser vista com outros olhos pela sociedade. Perfeito. Josué, gostaríamos de ter aí um tempo enorme para nós batermos papo sobre isso, oportunidades não faltarão. Então, como finalização, nesse momento que o país está vivendo e as empresas sofrem muito de retração econômica, qual deve ser o papel do administrador, do gestor que está aí vivendo o dia a dia dessas empresas para que elas não sucumbam? Na tua visão, o que é que esses profissionais, muitas vezes não são administradores, são de outras áreas, mas estão à frente da gestão, devem fazer para que as companhias, para que as empresas passem por esse momento e sigam adiante com a economia voltando ao normal? Eu acredito que, antes de mais nada, nós tenhamos que colocar nas nossas mentes a necessidade de trabalharmos com ética, né, com profissionalismo, deixar de achar que as coisas são, que administrar é ter bom senso. Não é uma ciência. Então temos que trabalhar com todo um ferramental que nos é proporcionado, né? O administrador, por natureza, é aquele profissional que tem o olhar de toda a empresa, ele enxerga a empresa de forma sistêmica, de forma holística, consegue entender todas as nuances dos processos e é quem vai ajudar a alta direção, os donos, enfim, quem vai dar os direcionamentos dessas empresas. Eu acredito que no Brasil hoje falta muito, principalmente na área pública, às vezes esses cargos gerenciais terem a ideia do público, ter a ideia de que aquilo é para o bem comum.
né, que ele precisa realmente trabalhar com esse foco, sempre trabalhando questões éticas e morais. Não podemos descolar disso, porque é uma responsabilidade maior quando a gente ainda está com o dinheiro dos outros, eu digo isso, né? Não sei, você faz o que você quer, a responsabilidade é tua, mas quando você trata do outro, e quando você está falando da área pública, então para a comunidade, essas questões éticas ainda são mais imperiosas, né? A ética tem que permear em tudo. Eu insisto muito nessa palavra porque tem faltado muito, né? Aquela história do jeitinho, não tem jeitinho, não existe meia honestidade, não existe isso poderia meio errado, não tem, ou é certo ou é errado, não tem essa visão do meio. E o gestor, ele tem por obrigação colocar no caminho correto. É o profissional que tem essa visão da organização como um todo e colocar a organização no melhor caminho. Perfeito. José, muito obrigado. Sempre um ótimo papo com você e acredito que os nossos telespectadores vão apreciar. Então, esse é o Gestão em Negócios, que é feito pensando em você. Acesse no portal Gazeta da Jurema, vá no Gazeta Play, assista o nosso programa, participe. Ele é feito pensando em você. Um grande abraço e até o nosso próximo.